Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que bem, espero que fazendo os exercícios, as atividades da apostila que foram passadas, né? Também revisando as aulas anteriores. Espero que vocês estejam atentos, é importante, porque estamos tendo aula, então vocês precisam fazer as atividades, precisam rever as aulas caso tenham alguma dificuldade, tudo bem? Gente, hoje a gente vai começar com um novo capítulo. A gente vai começar com o capítulo 6, que é o nosso capítulo de Macedônia. Se você não se lembra, a gente já falou de Macedônia antes, a gente vai dar uma revisadinha antes de começar o capítulo, mas a gente já falou sobre Macedônia quando a gente falou sobre Grécia, né? Lá no começo a gente falou sobre quando acaba a Guerra do Peloponeso, a Grécia passa a ser dominada, o território grego, pela Macedônia. É o que a gente chama de período helenista, tá? O helenismo. Então, se você não se lembra muito bem, está muito vago na sua cabeça, dá uma olhadinha nas aulas anteriores, tá bem? Bom, então a gente vai falar sobre o Império da Macedônia. Vamos tentar entender primeiro essa final da Grécia e começo da Macedônia. Na verdade, período grego, imperialismo ateniense é uma coisa que a gente falou, o período imperial grego, até sobre democracia a gente chegou a falar, então esse período áureo, e também Império Macedônia é uma outra coisa. Só que, ou seja, são coisas que convivem no mesmo momento, mas são coisas diferentes. O negócio é que a Macedônia vai dominar o território grego. E quando isso vai acontecer? A gente explicou, a gente falou sobre nas aulas anteriores sobre o que foi a Guerra do Peloponeso. Vamos tentar lembrar? Atenas vai liderar um movimento, a Esparta vai liderar outro movimento que vão liderar dois movimentos de embate, vão promover uma guerra para ver quem vai dominar a região grega, né? Atenas tem do seu lado Tebas e outras cidades, Esparta também. Bom, o problema é que a Guerra do Peloponeso, toda guerra, ela nunca fortalece a região. Toda guerra, ela traz miséria, traz fome, fragilidade, dificuldade. Então a guerra vai deixar toda a região muito frágil, muito vulnerável, né? E o que vai acontecer? Durante esse processo, apesar de Atenas ter vencido, a região vai ficar muito vulnerável. E aí é que vai ocorrer a chegada da dominação do Império Macedônio. A Macedônia é um império que ficava ali ao lado norte da Grécia, da região grega, e já tinha uma relativa grandeza do seu império. É importante falar que os macedônios eles falavam grego, tá? Por que isso é importante falar? Porque a gente falou bastante sobre a influência da arte, do pensamento, da linguagem grega enquanto berço da civilização ocidental. Então, percebam, mesmo em império que não pertencia à região necessariamente grega, falava grego, né? Tinha o pensamento cultural próximo ao que foi o desenvolvimento da cultura grega, o pensamento religioso. Então, isso é muito importante frisar. O Império Macedônio vai dominar a região grega com o imperador Filipe II. Filipe II vai ser o responsável então por essa dominação depois da Guerra do Peloponeso. Ele vai vencer Atenas, né, que estava muito frágil, assim como toda a região grega, e Tebas, e vai dominar essa região. A grande diferença é que ele vai dominar de uma forma inesperada. Isso, como assim? Bom, vou tentar acelerar e depois eu explico o porquê que essa forma inesperada de dominação da Macedônia. Filipe II vai dominar a Grécia, né? Vai começar a dominação grega, mas na sua expansão, no processo de expansão do Império Macedônio, ele vai morrer, ele vai ser traído e assassinado. E o seu sucessor é seu filho, Alexandre III da Macedônia, ou, como a maioria de vocês deve ter ouvido falar, Alexandre o Grande, né? O Grande porque foi um grande conquistador, um grande imperador. Alexandre o Grande, assim como seu pai, ele tinha uma característica. A gente vai falar que característica é essa. Primeiro, por que a gente chama esse período de período helenista, né? E por que Filipe II e o seu filho Alexandre o Grande são considerados helenistas? Porque valorizavam a cultura grega. E mais do que isso, transformavam a ideia da cultura grega digamos assim, espalhando a ideia da cultura grega pelo mundo, pela Ásia, pelo norte da África. Não entendi muito bem, Daniel. Calma que eu vou explicar. Filipe II ele era conhecido por dominar sem impor a sua religião, a sua cultura,
E Alexandre o Grande fazia a mesma coisa. Daí a grande diferença, tanto Alexandre o Grande quanto seu pai, Filipe II, eles dominavam as regiões, né? Mas eles eram vistos como benfeitores muitas das vezes. Por quê? Porque eles chegavam e dominavam o lugar, mas na sua dominação eles não obrigavam as pessoas a ter a mesma religião que eles, a falar a mesma língua, a adorar os mesmos deuses ou adorar o mesmo Deus, a vestir a mesma roupa, a comer a mesma comida. Ou seja, eles preservavam a identidade cultural daquele povo, linguística. Isso é muito importante, porque isso não gerava ódio. E se não gerar ódio, não gera conflito e tentativa de separação. Então, eles estavam, de certa forma, evitando inimigos. E uma característica é que, por preservar a cultura, acabava se formando uma mistura de culturas, né? Alexandre o Grande, para vocês terem uma noção, a cultura grega e a valorização da cultura grega, apesar de ele ser macedônio, era tão grande que ele foi educado por Aristóteles. Então, Alexandre o Grande, apesar de ser um imperador, ou seja, ter uma base militar, ser um conquistador, ele tinha um preceito cultural, mesmo que na dominação territorial, ele preservava a cultura dos outros povos. A gente está falando de muitos povos. O Império da Macedônia dominou o norte da África, dominou uma parte da Ásia, dominou o Egito, dominou uma parte da Índia. Então, percebam que a gente está falando de um grande império e ele conseguia preservar. E, na verdade, esse era o segredo tanto de Filipe II quanto de seu filho Alexandre III, o Alexandre o Grande, que era o quê? Dominar o território, mas preservar a identidade cultural de quem vivia ali. Por exemplo, alguns líderes que estavam ali naquele momento, Alexandre o Grande, ao invés de matar o líder ou escravizar, o que ele fazia? Preservar, falava, olha, você pode ser líder, você pode continuar sendo uma liderança. O que eu quero é que você entenda e reconheça que o Império da Macedônia é o seu superior, né? E vai pagar os impostos para o Império da Macedônia. Mas ele não tirava a posição de liderança porque ele entendia que isso era uma forma de manter a estrutura bem solidificada, evitava, por exemplo, uma guerra interna, que tentasse a separação, que tentasse atacar, evitava conflitos internos. Então, essa estratégia inteligente era de manter a estrutura social, preservar a identidade cultural dos povos, apesar de dominar territorialmente. Então, isso é uma característica muito importante de Alexandre o Grande e, ao longo do tempo, isso vai se tornar a marca registrada dele. Alexandre o Grande, ele era voltado totalmente para o aspecto cultural, como a gente falou. A educação dele foi grega, Aristóteles foi um dos responsáveis por educar Alexandre o Grande, e para vocês verem quão importante ele foi no sentido cultural, em cada cidade que ele foi dominando, que ele achava importante, ele dava o nome de Alexandrias, né? As cidades foram ganhando as Alexandrias, que foram espécies de capitais do Império Macedônio, e a principal delas foi a cidade de Alexandria, no Egito. O que era Alexandria no Egito, né? Alexandre o Grande vai morrer, vão acontecer depois da morte de Alexandre o Grande, o Império da Macedônia vai começar, os líderes políticos vão tentar brigar um com o outro para ver com quem vai ficar com o Império da Macedônia, e ele acaba declinando, acaba caindo. Mas, mesmo depois da morte de Alexandre o Grande, o que era Alexandria no Egito? Que até hoje a cidade de Alexandria é extremamente importante. Alexandre vai montar, para vocês terem uma noção, a Biblioteca de Alexandria no Egito. Então, ele reúne, por exemplo, livros gregos, por exemplo. Aliás, a maior parte da literatura grega que a gente tem hoje, Platão, Aristóteles, Sócrates, toda a literatura grega que a gente tem dos pré-socráticos, toda essa leitura grega está, na verdade, na Biblioteca de Alexandria, que é uma cidade no Egito. Para vocês verem quão importante foi. Ele foi o responsável por conservar a cultura grega que vai ser transmitida para nós. Tudo que a gente tem basicamente de lá. Mas não só de lá. A gente tem obras de origem africana, norte-africana, de origem indígena, de indiana. A gente tem de origem macedônia, a gente tem dória, persa, ou seja, Alexandre o Grande não fazia distinção cultural. Apesar de valorizar os gregos, ele acabou sendo responsável por uma mistura, uma universalização do conhecimento. Ele fundou a Biblioteca de Alexandria, que a gente está falando. Virou uma espécie de acervo do conhecimento universal. Daniel, e tem até hoje... Então, essa biblioteca, ela aconteceu um incêndio, né? Foi várias invasões e teve um incêndio nessa biblioteca. Ali se perderam várias obras.
Para você ter noção, mesmo depois desse incêndio, as principais obras gregas que a gente tem acesso estão lá. Então, imagina a quantidade que não tinha antes de obras gregas clássicas que Alexandre preservou, né? Até hoje, Alexandria se constitui sendo uma cidade, uma capital cultural, uma capital do conhecimento histórico, universal, mundial. De uma universidade bem importante, a Universidade de Alexandria, e ela é citada em filmes, em livros. É bem importante entender as características que vão fazer de Alexandre um defensor do conhecimento e como a cidade de Alexandria representa isso, essa defesa da cultura. É claro que a gente tem que entender que ele também tinha um aspecto militar, então ele queria poder, ele queria dominação. O aspecto cultural é uma vantagem para ele enquanto imperador, porque ele não perdia a estrutura social. Isso é que ajudava ele a manter a estrutura social do império tão grande. Isso vai acabar quando Alexandre o Grande morre, e aí os seus sucessores, assim, os seus possíveis sucessores, começam a disputar para ver quem vai ficar no poder, e acabam por desestabilizar a estrutura social que existia no Império Macedônio. É o fim do Império Macedônio. Macedônia, só a título de curiosidade, vão ser dominados pelos romanos, pelo povo romano. Mas eu quero voltar ainda, a gente não terminou, a gente tem que falar do helenismo. Eu falei que ia comentar sobre o helenismo. O helenismo justamente é essa massa cultural que Alexandre o Grande promove na sua dominação. Ela tem uma raiz grega, então valorizando a cultura grega e espalhando ela por todo mundo, mas ela fica meio misturada, a cultura oriental com a cultura ocidental. Então ele pega a cultura grega, assim, nesse sentido mais ocidental do termo, e vai até, por exemplo, o Egito, o norte da África ou a Índia, e transforma esse conhecimento como uma espécie de conhecimento universal. Juntar conhecimentos de lugares diferentes, então, é a marca cultural do helenismo, né? É a valorização da cultura grega a partir da dominação dos macedônios, de Alexandre o Grande, mas levando ela para outros parâmetros, para outros lugares. Nesse caso, para o Oriente, inclusive. Tá? A Alexandria foi responsável, inclusive, pelo desenvolvimento científico. Vários médicos, claro, eu estou falando da antiguidade, então a gente tem que ter cuidado quando a gente fala médico, não é exatamente como hoje, mas vários estudiosos do que seria a medicina, né? Cientistas, os primeiros astrônomos, né? Então você vai falar, bom, Ptolomeu estava ali, aí você pode falar, nossa, Ptolomeu foi um dos responsáveis, a gente vai ver isso nos nossos exercícios, foi um dos responsáveis por acreditar e enxergar o planeta Terra como se fosse no centro do sistema solar. A gente sabe que não é assim, a gente sabe que não é assim que funciona, mas a gente tem que entender que era o começo da observação dos céus, então é importante entender qual foi a relevância disso naquele período. Falando ainda sobre helenismo, a herança do helenismo ela está até hoje. Né? Ela existe até hoje. Por quê? Porque Alexandre o Grande, na sua jornada cultural, ele acaba por espalhar no mundo a ideia de que o berço da civilização ocidental é a Grécia. Né? E transmitir a cultura grega como uma cultura primordial para todas as outras. A gente sempre, quando pensa em Grécia, pensa no começo de tudo, na filosofia, no pensamento, na medicina, na democracia, na política. Isso também se deve muito a Alexandre, que conservou essa ideia, espalhou ela pelo mundo. E também uma outra coisa, né? O helenismo acaba por se tornar também uma marca de não rivalizar conhecimentos, mas conseguir juntar conhecimentos diferentes, né? Tornar o conhecimento acumulado mais importante, conhecimento universal, e não destruir o conhecimento do outro em detrimento do meu. Isso é muito importante. Tá? Galerinha, eu vou deixar alguns exercícios para vocês, e aí eu vou dizer quais são. Tá? Os exercícios da página 24, tá? Página 24, número 1, 2 e 3. Tá bem? 1, 2, 3 e 4, por favor. E na página 29, letra A e B. Tá? Isso do capítulo 6, tá bom? Do capítulo 6. Na página 30, número 1, 2, 3 e 4. E na página 31, número 6 e número 9.
tá bem? Então, são esses exercícios para vocês fazerem nessa semana de número 7, tá bem? Espero que vocês estejam estudando, fazendo os exercícios, se empenhando, porque é fundamental, beleza? O conteúdo é grande, mas vocês precisam ter compromisso e eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Estamos juntos. Eu espero que vocês estejam, fazendo os exercícios, compreendendo, voltando às aulas anteriores, porque isso é primordial, tá? Um forte abraço, bons estudos, e é isso aí. Abraço, galera. Tchau, tchau.